A festa da Ascensão de Jesus. Só podemos compreender a mensagem da Ascensão de Jesus se nós levarmos em conta a concepção cosmológica do homem antigo, que é muito diferente da nossa. Antigamente se considerava que a Terra era plana e era como um prato que dividia ao alto ao céu, que tinha o formato de uma cúpula, e embaixo o inferno. Inclusive a palavra inferno nada mais, nada menos significa do que aquilo que está por baixo. Hoje nós sabemos que a Terra é esférica e nós sabemos que é a Terra que se movimenta em torno do Sol. E sabemos que o céu, ele não é uma cúpula, é um espaço incomensurável que tem as galáxias, nós nem sabemos se ele é finito ou infinito. Pois bem, o homem antigo considerava o céu o lugar que ficava o trono divino. Por isso, é preciso que você saiba entender a linguagem simbólica. Toda vez que você encontrar essa expressão subir para o céu, é justamente a mudança deste plano, a passagem do plano humano, terrestre, para o plano divino. E, se tratando da ascensão de Jesus, é a passagem para a glória, para a vitória final. Outra coisa que você deve considerar é que narrativas de arrebatamento era muito comum na literatura antiga. No mundo grego nós temos arrebatamento de vários heróis. O mais famoso é Heracles ou Hércules. E mesmo no mundo judaico nós temos no livro dos reis o arrebatamento de Elias no turbilhão de vento, no carro de fogo. Mas a diferença que nós encontramos na narrativa dos evangelhos sobre a ascensão de Jesus é a sobriedade. Não tem os elementos fantásticos e míticos que encontramos nessa narrativa de arrebatamento. Elas são muito simples, nós podemos ver. Fala que Jesus se eleva diante dos olhos do discípulo até o alto. Mas, como eu já disse, é uma maneira simbólica. Não podemos entender isso de maneira cinematográfica, como se tivesse Jesus se levitando diante dos discípulos. É uma maneira de dizer que Jesus, então, agora ele se tornou vitorioso, que ele subiu para esse plano superior. E, inclusive, nós vamos ver coisas interessantes. Vamos começar pelo Evangelho. Sabe que o evangelista Lucas tem duas narrativas. Uma que está no finalzinho do que nós consideramos hoje o Evangelho de Lucas, e outra que está no comecinho do livro dos Atos. No Evangelho de Lucas começa dizendo assim, no capítulo 24, versículo 50. E então Jesus levou-os para fora. Aqui usa-se um verbo que é usado também na narrativa do Êxodo. Se levar para fora. Claro que ele está trazendo aqui em cena a atitude de Moisés. Moisés tirou o povo do Egito, a terra da escravidão, para levar o povo até a Terra Santa. E veja que coisa estranha, Jesus então está tirando os seus discípulos de Jerusalém, a cidade santa. É que a cidade santa se corrompeu. Jesus fala que ela se tornou um covil de ladrões, de maneira que ele está tirando o povo dessa escravidão e levando para fora. Mas leva para uma cidadezinha que diz aqui, para esse vilarejo perto de Betânia. O que significa levar para Betânia? Betânia nós sabemos que é a cidade onde morava a família Lázaro, Marta e Maria. É um lugar de repouso e de descanso de Jesus. Mas o que interessa para nós aqui é o significado da palavra Betânia, que é uma palavra, um grego de um nome, uma palavra hebraica que foi assim transcrita em grego. Veja bem, Betânia, segundo dizem alguns estudiosos, significa lugar do figo. É importante porque já vai trazer à tona o livro do Gênesis e lembrar quando os nossos pais Adão e Eva são expulsos do paraíso e eles fazem justamente quando eles descobrem que estão nus, eles fazem uma tanga de folhas de figueira. Aqui a palavra figueira ocorre aqui. Lembra
que quando eles foram expulsos do paraíso, Deus mandou querubins com espadas flamejantes guardar a porta do paraíso. Pois é, agora nós vamos ver Jesus justamente abrindo essa porta, esse portal do paraíso que estava cerrado para nós. O texto continua dizendo, então ali Jesus ergueu as mãos e abençoou-os. Lembra a atitude de Moisés, que no livro do Êxodo, capítulo 17, tinha uma guerra com Amaleque. E enquanto Moisés mantinha as mãos elevadas, eles venciam a batalha. Quando Moisés ficou tão cansado, porque a batalha demorava muito, aí teve que Arão de um lado e do outro lado Samuel para segurar, Josué, né, para segurar os braços elevados de Moisés. Ora, o que acontece aqui é que agora Jesus, com os braços levantados, vai nos levar todos à vitória. O versículo 21 diz apenas isso. E enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Já foi falado que é uma narrativa bastante sóbria e estejam atentos aos elementos simbólicos. Jesus sobe para a glória, entenderam? Não é como se Jesus passasse de uma dimensão para outra, se afastasse de nós. Agora, é uma nova realidade que se inicia, onde a presença de Jesus agora é diferente. Primeiro, Jesus tinha uma presença no mundo limitada, no espaço e no tempo. Agora, a sua presença dele vai ser universal. Então, a presença da glória do Cristo que vai para o mundo todo. A narrativa da ascensão nos evangelhos não é tanto para acentuar o afastamento. Inclusive, a saudação cristã que permanece no meio católico até hoje é essa, né? Quando nós dizemos o Senhor esteja convosco, nós respondemos Ele está no meio de nós. Então, a religião cristã não é uma religião de um Deus que se afastou e vai voltar só no juízo final, mas é de um Deus que está presente de maneira espiritual. É uma presença muito mais efetiva. Da narrativa dos Atos, eu apenas gostaria de frisar alguns elementos. Por exemplo, que aparece: durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. São Lucas faz esse esquema, dizer que 40 dias Jesus apareceu, se manifestou aos seus discípulos. Você sabe que antes do povo entrar na terra prometida, ele vagou pelo deserto 40 anos. É uma alusão a isso. Agora, antes de Jesus entrar no paraíso, na sua glória, ele vai então ficar aparecendo, se manifestando aqui 40 dias. A descrição da ascensão também é muito sóbria, diz assim: depois de ter dito isto, estamos no versículo 9, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem os encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco. Não diz aqui que são anjos, né? Não sei por que as pinturas cristãs que falam da ascensão de Jesus aparecem 2 anjos, um de cada lado de Jesus. Aqui diz que são 2 homens. Quem seriam eles? Basta você lembrar de uma outra passagem importante, onde Jesus está diante de 2 homens, Moisés e Elias. É o texto da transfiguração. Colocando de novo aqui os 2 homens, vai dizer que aqui, lembra aquela conversa que Elias e Moisés tiveram com Jesus lá na alta montanha? Vai se cumprir agora. Então, chegou o momento da realização da vitória do Cristo. Termina dizendo, esses 2 homens falam para os apóstolos que estavam olhando para o alto: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Este Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como viste. Essa advertência que esses homens fazem aos discípulos é que o cristianismo não é uma religião de alienação, de culto de adoração, uma religião que é fermento, uma religião que deve transformar o mundo, que deve semear o amor no mundo. Amém.